Olá, hoje eu vou apresentar sobre a condensação intramolecular em reações de adição com foco em mecanismos, controle e verificação estrutural. Primeiro, é importante entender a arquitetura do seminário, ou seja, como esse conteúdo está organizado. A gente vai abordar desde conceitos mais básicos, como nomenclatura e fluxo de elétrons, até pontos mais avançados, como controle cinético e termodinâmico, além de aplicações práticas. Dentro disso, também vamos ter, ver temas como forças intermoleculares, isomeria, espectroscopia, e como tudo isso se conecta com a síntese orgânica. Agora, entrando no conceito principal, a base de todas as reações orgânicas está no fluxo de elétrons. A gente pode imaginar como uma coreografia dos elétrons. Sempre existem dois papéis principais: origem, base de Lewis, região rica em elétrons, e destino eletrófilo, região pobre em elétrons. Ou seja, os elétrons sempre saem de onde tem maior densidade eletrônica e vão para onde tem menor densidade eletrônica. Exemplos de origem: pares de elétrons livres, ligações π, exemplos de destinos, cargas positivas, átomos deficientes em elétrons, e a chamada regra de ouro de química orgânica é: toda reação envolve quebra e formação de ligações através do movimento de elétrons. Então, entender esse fluxo é essencial para entender qualquer mecanismo. Dissecação de mecanismo e hidratação em alcenos. Agora eu vou falar sobre a dissecação de mecanismo, focando na hidratação de alcenos e também na adição de alcenos. Dissecar o mecanismo significa entender etapa por etapa como a reação acontece, analisando o movimento de elétrons, os intermediários formados e os fatores que determinam o produto final. Ou seja, não é só saber o produto, é entender o caminho da reação. Hidratação de alcenos. Na hidratação de alcenos ocorre a adição de água e a ligação dupla, formando um álcool. Formação do carbocátion, a ligação pi com H+, forma-se um carbocátion e segue a lógica da regra de Markovnikov. Ou seja, forma-se um carbocato mais estável. Ataque nucleofílico. A água ataca o carbocato. Forma-se um íon oxônio. Etapa 3, ocorre a desprotonação. Perda de H+, e formação do álcool final. Resultado, álcool com orientação Markovnikov. Bom, reações de adição eletrofílica mais Markovnikov. Agora vamos falar sobre um tipo específico de reação. Reação de adição eletrofílica, que são fundamentais na síntese orgânica. Essas reações acontecem principalmente em compostos com ligações duplas. O que ocorre é o seguinte: a ligação dupla é rica em elétrons, então ela atrai um eletrófilo. Controle cinético versus termodinâmico mais aplicação. Agora vamos para uma parte mais avançada. Controle cinético e termodinâmico. Esses conceitos explicam qual produto será formado em uma reação. No controle cinético, a formação é mais rápida, menos energia de ativação e ocorre em temperaturas mais baixas. No termodinâmico, a formação é mais lenta, produto mais estável e ocorre em temperaturas mais altas. Ou seja, cinético é igual ao produto mais rápido e termodinâmico, produto mais estável. Isso é muito importante, porque uma mesma reação pode gerar produtos diferentes dependendo das condições. Agora, trazendo isso para uma aplicação prática. Quando analisamos uma reação orgânica completa, precisamos identificar os reagentes, prever o intermediário formado, avaliar a estabilidade e determinar o produto final. Isso pode ser organizado em um fluxograma sistêmico, que ajuda a prever resultados. Além disso, também analisamos produtos substituintes, efeitos eletrônicos, doadores ou retiradores e como eles influenciam a reação. Por exemplo, o grupo doadores aumenta a densidade eletrônica e o grupo retiradores diminui a densidade. Isso afeta diretamente a reatividade, seletividade e produto final. Condensação de Klein. E temos a condensação de Klein envolvendo hashtag setup, ataque granulado, formação de intermediário tetraédrico.
Saída de grupo abandonador, formação do produto, diferença principal do nome que aqui é a eliminação do grupo. Oi, essa reação é muito fácil, também síntese de lipídios. Encerramento, para concluir, o carbono alfa é um dos pontos mais importantes da química biológica, porque permite ativar moléculas estáveis, facilita a formação de cadeias de ligações, participa de reações fundamentais como orgânica, clorina, glicose. Sem ele, grande parte do metabolismo não aconteceria, então, apesar de ser apenas o carbono vizinho, ele tem um papel central na química da vida. Condensação de Klein. E temos a condensação de Klein envolvendo hashtag etapa. Ataque do enolato. Formação de intermediário tetraído. Saída de grupo abandonador. Formação do produto. Diferença principal do nome que aqui é a eliminação do grupo. Oi, essa reação é muito fácil, também síntese de lipídios. Encerramento, para concluir, o carbono alfa é um dos pontos mais importantes da química biológica, porque permite ativar moléculas estáveis, facilita a formação de cadeias de ligações, participa de reações fundamentais como orgânica, clorina, glicose. Sem ele, grande parte do metabolismo não aconteceria, então, apesar de ser apenas o carbono vizinho, ele tem um papel central na química da vida. Dissecação de mecanismo de hidratação em alcenos. Agora eu vou falar sobre a dissecação de mecanismo, focando na hidratação de alcenos e também na adição de alcenos. Dissecar o mecanismo significa entender etapa por etapa como a reação acontece, analisando o movimento de elétrons, os intermediários formados e os fatores que determinam o produto final. Ou seja, não é só saber o produto, é entender o caminho da reação. Hidratação de alcenos. Na hidratação de alcenos ocorre a adição de água e a ligação dupla, formando um álcool. Formação do carbocátion, a ligação pi está com H+, forma-se um carbocátion e segue a lógica da regra de Markovnikov. Ou seja, forma-se um carbocátion mais estável. Ataque nucleofílico. A água ataca o carbocátion. Forma-se um íon oxônio. Etapa 3, ocorre a desprotonação. Perda de H+, e formação do álcool final. Resultado, álcool com orientação Markovnikov. A hidratação de ações tem uma particularidade importante. Ela forma inicialmente o enol, que depois sofre tautomeria cetanólica, ou seja, o enol se rearranja, formando acetonaldeído. Etapas resumidas: adição de água via meio ácido catalisador, formação de enol, tautomerização, forma mais estável acetona e produto final geralmente é acetona. Ponto. O enol é instável porque possui OH ligado ao carbono de dupla ligação, e isso não é energeticamente favorável. Então, ele rapidamente se converte em cetona, integração de conceitos, comparando tudo, alceno, a adição em uma etapa principal, forma álcool diretamente e alcenos. A adição ocorre em etapas, pode formar alceno intermediário e pode formar dialetos ou cetonas. Adição em alcenos, agora entendendo na parte do alcenos, que possui ligação tripla, C dupla C. Essa ligação tem uma ligação sigma, duas ligações pi. Isso torna o sistema ainda mais rico em elétrons e reativos. Características importantes. As reações em alcenos acontecem em duas etapas de adição. Primeira adição, forma um alceno. Segunda adição, forma um alcano substituído. Exemplo, adição de HX. Primeira etapa, ligação pi com H+, forma-se um carbocátion vinílico menos estável que em alcenos. O haleto BR ataca, resultando em um alceno halogenado. Segunda etapa, o alceno formado pode reagir. Nova protonação, formação de outro carbocátion, ataque do haleto. Resultado final, dialetos geminais. Rege a seletividade, assim como nos alcenos. Segue a regra de Markovnikov, ou seja, o H entra onde já tem mais hidrogênios. Condensação de Klein. E temos a condensação de Klein envolvendo hashtag etapa.
ataque granulado, formação de intermediário tetraído. Saída de grupo abandonador, formação do produto. A diferença principal do nodo que aqui é a eliminação do grupo. Oi, essa reação é muito importante também, a síntese de lipídios. Encerramento. Para concluir, o carbono alfa é um dos pontos mais importantes da química biológica, porque permite ativar moléculas estáveis, facilita a formação de cadeias de ligações, participa de reações fundamentais como orgânica, clorina, glicose. Sem ele, grande parte do metabolismo não aconteceria, então, apesar de ser apenas o carbono vizinho, ele tem um papel central na química da vida. O processo acontece em etapas. O eletrófilo ataca a ligação dupla e a ligação π se rompe. Forma-se um intermediário, geralmente o carbocátion. Depois ocorre a formação de novas ligações. De ponto de vista energético, o estado inicial tem certa estabilidade. O estado de transição tem alta energia. O estado final é mais estável, com novas ligações formadas. Agora entra um conceito muito importante: regioseletividade, explicada pela regra de Markovnikov. Essa regra diz que o hidrogênio se liga ao carbono que já tem mais hidrogênios, e outro grupo vai para o carbono mais substituído. Mas por quê? Porque isso forma um carbocátion mais estável. E a estabilidade segue essa ordem: terciário, secundário, primário, ou seja, se formar um carbocátion secundário, reação favorecida. Se formar um primário, não ocorre ou é muito desfavorável. Então, o produto principal da reação é aquele que passa pelo intermediário mais estável. Isso explica por que certos produtos são majoritários. Ela quebra uma molécula maior em 2 minutos. Z3P, PHP. Aí a reatividade do carbono alfa, essa quebra seria muito mais difícil de definir. Ou seja, o carbono alfa é essencial para a energia nessa. Controle cinético versus termodinâmico mais aplicação. Agora vamos para uma parte mais avançada. Controle cinético e termodinâmico. Esses conceitos explicam qual produto será formado em uma reação. No controle cinético, a formação é mais rápida, menos energia de ativação e ocorre em temperaturas mais baixas. No termodinâmico, a formação é mais lenta, produto mais estável e ocorre em temperaturas mais altas. Ou seja, cinético é igual ao produto mais rápido e termodinâmico, produto mais estável. Isso é muito importante, porque uma mesma reação pode gerar produtos diferentes dependendo das condições. Agora, trazendo isso para uma aplicação prática. Quando analisamos uma reação orgânica completa, precisamos identificar os reagentes, prever o intermediário formado, avaliar a estabilidade e determinar o produto final. Isso pode ser organizado em um fluxograma sistêmico, que ajuda a prever resultados. Além disso, também analisamos produtos substituintes, efeitos eletrônicos, doadores ou retiradores e como eles influenciam a reação. Por exemplo, o grupo doadores aumenta a densidade eletrônica e o grupo retiradores diminui a densidade. Isso afeta diretamente a reatividade, seletividade e produto final. Bom, reações de adição eletrofílica mais Markovnikov. Agora vamos falar sobre um tipo específico de reação. Reação de adição eletrofílica, que são fundamentais na síntese orgânica. Essas reações acontecem principalmente em compostos com ligações duplas. O que ocorre é o seguinte: a ligação dupla é rica em elétrons, então ela atrai um eletrófilo.